Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje no Contrafluxo para falarmos sobre as 5 fases do luto. Vamos fazer uma reflexão sobre elas. Estamos aqui hoje com nossa convidada, mais uma vez. Quem não assistiu o episódio passado, assista, tema super interessante. E hoje, mais uma vez, ela aqui, Ana Clara Bastos. Seja bem-vinda, Ana. Oi, pessoal, me chamo Ana Clara Bastos, sou psicóloga clínica, sou professora, sou supervisora e me dedico aí aos estudos sobre luto, eu acho que hoje a nossa proposta é falar sobre um tema polêmico e desafiador, mas que precisa ser desmistificado. Exatamente. Hoje vamos falar sobre as 5 fases do luto. O que eu vejo, né? Muita gente, quando a gente fala em luto, todo mundo associa as 5 fases do luto. Então, se for no Google, botar lá luto, vai aparecer as 5 fases do luto. Hoje, quando eu estava vindo aqui para a gravadora, eu encontrei, né, uma pessoa bem aqui na entrada. Ele perguntou: "Você vai falar sobre o que hoje?" Eu falei: "Luto". Ele: "Ah, aquilo que tem a ver com as 5 fases, né, que tem umas 5 fases". Então, a gente vai justamente fazer uma reflexão sobre elas. E o que eu percebo, né, nos atendimentos que eu fiz, no estágio, muitas das pacientes, elas se preocupavam em que fase estavam. Muitas, inclusive, trazia sofrimento, porque, falava que já tinha passado pela já estava na parte de aceitação, na fase de aceitação, ela já estava se vendo ali na fase de aceitação, e aí teve uma data, né, importante, que ela sentiu muito aquela data, e ela voltou para a depressão. Né, então ela estava em sofrimento, porque ela achou que tinha retroagido, né, que tinha voltado e que ia ter que passar de novo por tudo. Então tem essa crença, né, que as fases elas são ali, obstáculos a serem passados, que é uma caixa que tem que estar ali tudo determinado ali, cada uma, né, na sequência. E aí a gente tem que realmente refletir sobre isso, né. Então, é uma teoria importante, né, de Elizabeth Kubler-Ross, e então vamos falar sobre ela. Então, acho que é importante contextualizar um pouquinho, né, por que que essas fases são tão generalizáveis assim, né, por que que as pessoas usam tanto essa perspectiva, e eu acho que a gente tem vários fatores que interferem. Então, nós temos estudos sobre luto a nível histórico. Então, desde lá de trás, o Sim. luto começou a ser estudado, por exemplo, associado a um adoecimento, né? A Uhum. gente fala da síndrome do coração partido, Sim. de um sofrimento físico, muitas vezes, diante de uma perda significativa. Então, ao longo do tempo, nós fomos avançando nos estudos, evoluindo na compreensão sobre o luto. E Certo. que bom, né? Que bom que nós Sim, estudamos, é que um bom caminho, né, é um que caminho que há, exatamente, muitas pesquisas, muitos estudos, porque quando a gente fala do luto, a gente fala de uma experiência muito complexa, é, muito complexa. Mas a questão é, a gente tem pouco acesso a essas informações, a gente não tem espaço para falar sobre isso. Não é um tema que é inserido na educação profissional. Então, quando chega as 5 fases do luto, que é uma proposta, né, vamos falar um pouquinho sobre as 5 fases do luto. O que são as 5 fases do luto? É uma proposta de Elizabeth Kubler-Ross. isso. Então, foi uma psiquiatra que estudou, a experiência, e é um livro que vale muito a pena, eu sempre indico para os alunos, você sabe, Sim, que sei. é o livro sobre a morte e morrer. É um livro super interessante, para você entender essa experiência. Mas o que que ela fez? Qual foi a proposta Era um dela? cenário em cuidados paliativos, né. Ela foi escutar pacientes e familiares que estavam nesse processo de iminência de morte. Sim. E ela identifica esses aspectos. O problema é a proposta, é a teoria? Não. O problema é a forma como as pessoas utilizam. Então, de Sim. alguma maneira, isso caiu no senso comum, É. que é o que você estava falando. Você joga no Google, a primeira coisa que aparece. Filme, série, a gente vê o tempo inteiro falando sobre Uhum. as 5 fases do luto. E aí eu vou trazer depois uma complicação disso, que eu acho que é o maior Sim. risco quando a gente pensa no cuidado e no suporte. Mas acabou que entrou na cultura esse aspecto. Por quê? Eu acho que tem pela facilidade de compreensão.
de alguma maneira, você traz uma previsibilidade, uma linearidade numa experiência que é complexa. Então, muitas vezes a gente se vê num lugar confuso, difícil, inclusive nós profissionais, você ter uma perspectiva de pegar 5 caixinhas Isso. e colocar ali a sua escuta, isso traz para o profissional muitas vezes uma falsa sensação de segurança. Olha, eu vou escutar aqui esse paciente, vou tentar identificar em qual fase ele está. Então, digamos assim, um caminho mais fácil do que você entender que o luto é multidimensional, multifatorial. Que eu preciso olhar as diversas reações em diversas áreas, que não são só emoções, e os diversos fatores que interferem, que compõem uma experiência que é completamente singular. Isso. Então, muito complexo. a questão das fases acaba sendo um caminho, eu acho, mais objetivo, mais prático, mais fácil. Mas há também uma interpretação inadequada, porque não é exatamente a proposta da autora, sabe? Ela não traz isso, que o luto são 5 fases e a gente deve olhar o paciente assim. Ela faz uma escuta, o livro é muito interessante, porque são relatos de casos. E você identifica realmente ali, Identifica. né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Que não é depressão clínica, né, gente? É depressão nesse sentido de tristeza. Mas o que é um dos grandes desafios que a gente precisa refletir é essa perspectiva linear. Então, como se fosse mesmo um videogame, eu tô passando de fase em fase e vou chegar ali no chefão, que é a parte mais difícil, digamos assim, vou aceitar essa perda e pronto, conquistei, acabou. Então, tanto traz uma perspectiva de ser linear, como uma perspectiva de ter fim, que eu acho que essa, quando eu escuto no meu trabalho clínico, é uma das minhas maiores preocupações. Eu preciso alcançar este momento. Então, isso gera uma expectativa que não é uma expectativa real. Como você mesmo fala, né? O luto é uma reação a uma perda significativa. Toda vez que a gente sentir, né, reagir a essa perda, a gente vai ter emoções sobre aquela perda, que pode, de repente, fazer a gente ir para qualquer uma dessas fases. Né? Então, é uma reação. Não é que essas fases, assim, a negação não exista, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação. Não é que elas não existam, a gente observa elas, só que a gente observa elas e 1000 a mais. Isso. E numa complexidade, e que não é todo mundo que vai passar por todas as fases, mas também é isso, eu acho que tem muita interpretação equivocada da teoria que ela apresenta. A gente também tem que ter cuidado com isso, porque eu acho que hoje, que bom que a gente tem avançado, a gente tem tido mais espaços, né? Uma alegria poder estar aqui falando sobre isso, para desmistificar. Mas a gente tem que ter cuidado também para não ir para o outro extremo, porque eu vejo algumas pessoas hoje jogando 1000 pedras. Gente, ela tem uma importância. Né? Temos que validar essa teoria, mas olhar... Historicamente, ela contribuiu para a compreensão do luto. Mesmo que seja para a gente olhar e falar, olha, não são só 5 fases. Não é uma perspectiva de fase. A gente oscila, a gente movimenta o tempo inteiro. A gente pode, em um dia só, viver as 5 fases. Como vem, né? O processo dual que... Futuramente teremos episódios sobre o processo dual. Mas a gente, é muito comum, inclusive, a pessoa flutuar entre essas fases em um dia só, em 2 dias. Então, eu tô bem, tô me movimentando, voltei pro trabalho, tô vindo aqui gravar vídeos. Só que, no caminho, tava ouvindo rádio e tocou aquela música. E me veio uma avalanche de reações e emoções. Quer dizer que eu regredi? Não, quer dizer que a dor tá ali. Eu gosto muito dessa metáfora do luto enquanto uma ferida. Tem ali uma perda, muitas vezes é um buraco, às vezes é uma ferida um pouco mais superficial, às vezes é uma ferida muito profunda. E o nosso processo ali é de cuidar para que ela cicatrize, não que ela desapareça. Não vai deixar, gente. É igual a cicatriz. Quando você tocar, ainda vai ser sensível. Exatamente. Né? E tem risco de passar, quando você for se esbarrar em um lugar, quando você for cair, vai ser aquele lugar que você vai machucar. Vai formar uma ferida de novo, vai formar um cascão. Às vezes, no processo ali que tá cicatrizando,
o cascão sai, volta a sangrar, a gente passa em um lugar, a gente rala, a gente cai. Então, eu gosto muito dessa metáfora porque fala sobre esse movimento do luto. E também que você traz a metáfora da montanha-russa, né? Também que a gente tá aqui, aí a gente sobe, aí depois a gente desce. E às vezes é um looping, às É. vezes tem uma certa estabilidade, às vezes a gente consegue ver que o loop tá chegando, a gente consegue Uhum. antecipar isso, por exemplo, com datas significativas. Mas eu acho que uma das grandes reflexões que a gente precisa fazer para ajudar uma pessoa que está vivendo luto é desmistificar essa ideia de linearidade Sim. e de fim. Então, o que eu vejo de grande risco quando a gente fala das 5 fases é dessa perspectiva. É do enlutado ter a perspectiva de uma linearidade, as fases que eu preciso chegar e de alcançar um fim para esse processo. Uhum. E aí, pensando na perspectiva do profissional, o que acontece? A gente vai enraizado. Isso atrapalha muito a escuta do profissional. Pensando no psicólogo, né? Apesar de que a gente pode ampliar. Porque quando eu trabalhava no hospital, por exemplo, eu via isso de todos os profissionais. Uhum. Isso era muito comum. Inclusive, chamava logo a psicóloga, olha, tá negando. Gente, é uma questão com a negação. E é isso, vamos lá, negação é uma defesa e Faz às vezes é parte. E tá importante. tudo bem, Nosso objetivo Uhum. não necessariamente é quebrar, acabar com a Desaparecer, negação, né? desaparecer. A negação muitas vezes faz parte e é saudável no É o processo. processo. Às vezes eu preciso realmente me proteger, Uhum. porque se eu abrir essa porta de vez, eu não vou dar Vai ter conta de danos. processar. Então a gente tem que ter cuidado com essa escuta. O que acontece? Quando a gente pensa nas 5 fases, eu vou escutar essa pessoa procurando as 5 fases. Então eu vou me perder na escuta. Eu não vou conseguir escutar a culpa, eu não vou conseguir escutar ali a ruminação do contexto da morte, eu não vou conseguir escutar os fatores de proteção, eu não vou conseguir escutar um sentimento de alívio, que muitas vezes acontece, e tudo bem, não é um problema também. A gente fala muitas vezes de um adoecimento prolongado, de um sofrimento muito grande, que a morte chega também associada a um alívio da dor e do sofrimento que aquela pessoa estava vivendo, né? Tentando trazer alguns exemplos mais práticos. Então, se a gente pensa só nessas 5 fases, a nossa escuta fica enviesada. Não é esse movimento que a gente deve fazer. O movimento é escutar o paciente e, a partir daí, dialogar com as teorias e compreender. Não é pegar uma teoria e enfiar a goela abaixo da narrativa do paciente, né? Da pessoa que está vivendo o luto. Então, isso aí traz um risco muito grande quando a gente fala de suporte ao luto. Porque ao invés de ajudar, é o que eu sempre falo, a gente causa danos. Eu trago mais sofrimento para quem está vivendo. Eu trago uma expectativa que é errada e inadequada. Eu trago uma fórmula mágica de viver o luto. Eu trago uma ilusão de fim, de término, talvez até de uma certa plenitude. Então eu acabo errando demais no suporte. Demais. E aí, Ana, como você sempre fala, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, né? Quem assistiu outro episódio sabe. Eu sou aluna de formação, né, do curso de Ana. E aí, você fala muito em cuidar sem causar danos, né? Isso fica tipo, ó, um reloginho assim na cabeça, tique, tique, tique. Cuidar sem causar danos. E aí, o que é que eu vejo? Nas faculdades, o conteúdo que a gente tem de psicologia é enorme, né? Então, assim, saúde mental é uma biblioteca, né, gigante de assuntos. Então, não tem como, por mais que a faculdade queira, não tem como ela dar conta de um tema tão complexo quanto o luto. Então, a gente tem algumas matérias, sim, na faculdade, né, que trabalham o luto, mas são poucas na dimensão de tão complexo que é o luto. O luto, ele vai atravessar a gente o tempo todo, né? Como a gente já falou, inclusive, né? Em alguns episódios de luto, são perdas significativas e envolve tudo. Envolve um fim de relacionamento, a mudança de casa, né? Então, são vários momentos que atravessa. E aí a gente percebe essa falta, né? No contexto da faculdade, por causa da demanda. Mas o que é que eu vejo? A necessidade justamente de uma educação continuada,
né? É necessário. Então, assim, por ser tão complexo, pode causar insegurança, né, a esse aluno que está terminando a faculdade, de um assunto que vai estar o tempo todo na clínica, o tempo todo tocando ali, né, as pessoas com o cuidado que ele vai estar ali, né, para cuidar, o luto. E realmente causa essa insegurança. Então, é importante a educação continuada para justamente a gente ter acesso a essas informações, né, que são mais destrinchadas, como a gente fez agora, das fases do luto, e muitas outras, né, que eu tenho lá acesso lá ao curso de formação, para justamente dar mais segurança, né? Hoje eu me sinto segura, né, para poder cuidar sem causar danos, né? Mas eu sei que também que é um caminho que a gente vai estar ali o É tempo uma todo, construção, né? o É uma tempo construção. todo construindo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa Sobre esse importância, aspecto. né, da educação continuada. Eu acho que você traz um ponto importante, até de falar de segurança, desse caminho, porque segurança também não é a aceitação que a gente vai alcançar e acabou. Sim. Segurança é uma construção constante. Você dizer que você se sente segura não é porque agora eu sei fazer tudo. Não. Nenhum caso vai me Uhum, desafiar, não. eu agora sou uma profissional perfeita. Não, Não. segurança é exatamente você ter uma visão ampla e de você saber identificar. Então, você tem uma escuta e você sabe identificar que tem uma série de teorias. Você sabe identificar os caminhos que você vai precisar estudar, que você vai precisar aprofundar. Você sabe que em casos mais difíceis, você vai buscar uma supervisão, porque você precisa Sim. discutir. Uhum. Então, a segurança do profissional, para mim, na área de saúde mental, não é você ser um profissional pronto e completo. É você saber identificar a potência, mas também as suas limitações. Isso. Então, eu sei que, inclusive, se por acaso eu falhar na escuta, às vezes a gente faz uma intervenção, será que foi a mais adequada? É você ter consciência crítica, é você estar avaliando, estudando o seu processo, o seu estar E a gente ali. vê muito isso nas supervisões, né? E você saber reconstruir esse caminho. Uhum. Então, assim, poxa, acabei trazendo algo aqui que é mais meu. No luto tem muito disso. Sim. Tem muitas concepções, tem experiência pessoal, tem visões a nível de espiritualidade. Então, muitas vezes eu vejo casos em que a gente traz a nossa experiência. Uhum. Não, é isso, a culpa, sei lá, a gente vai falar de suicídio, automaticamente a gente fala do sentimento de culpa. Olha, mas o paciente não me trouxe. Eu que de alguma maneira estou trazendo isso para ele. Opa, a segurança tá nisso. Eu identifico, olha, não foi um processo dele. Na hora que você vai estudar o caso, eu acho que fui eu que trouxe. Como é que eu posso conduzir e reorganizar ou remediar esse erro ou esse talvez possível dano que eu causei? Então, eu acho que a segurança vem desse processo de uma consciência. E na psicologia é isso. Para mim, desde que eu me formei, eu sempre entendi que a educação continuada, eu acho que você colocou de uma maneira muito adequada. A graduação, um curso de psicologia de 5 anos, ele não vai dar conta de tudo. Não tem como. Gente, é muito complexo. Tem gente que acha que é simples. Ser psicóloga é chegar ali, dar conselho, né? Ajudar, Mas não acolher mesmo. a pessoa. As pessoas adoram falar sobre acolhimento. Isso. Você bem sabe que eu adoro questionar isso, né? Tá, o que é acolhimento? Como foi que você acolheu? Aí a pessoa fica sem graça, porque não consegue descrever que técnica é essa, que intervenção é essa. Às vezes se mistura um pouquinho com o senso comum. Uhum. Como é que as pessoas acolhem o luto? Vai ficar tudo bem. Você precisa ser forte. Olha, Aquelas velhas ele não ia frases, gostar de te ver desse jeito. Você precisa Você vai reagir. superar, Você vai isso. superar. Você tá nessa fase. Uhum. Calma. Porque, né, você vai conseguir alcançar os outros momentos. Então, não é assim que a gente acolhe. Então, a graduação, ela não tem como dar conta. Agora, de uma certa maneira, eu acho que a graduação precisa minimamente inserir uma visão geral sobre o luto. O que acontece? Não é um tema que é tocado em muitas grades curriculares. Eu, por exemplo, vi... O que eu estudei sobre luto na graduação? As 5 fases do luto, dentro de psicologia hospitalar, quando estava falando sobre o processo do morrer. Coube muito bem. A gente estava falando sobre pacientes em iminência de morte. Qual foi o livro? Sobre a morte e morrer. Vamos lá ler Elizabeth Kubler-Ross. Eu lembro que eu devorei o livro é muito envolvente. Mas tá, legal.
Mas estudar o luto, oferecer suporte ao luto, é isso? Não é. Então, lógico que não é que eu defenda que todas as graduações precisam ter uma disciplina específica sobre luto. Gente, não vai dar conta. Às vezes pode até ter uma optativa, ou às vezes o que a gente chamava, na minha época, a gente chamava de optatória, né? Sim. Você tem que cursar 5 disciplinas optativas, e aí eles te oferecem 6. Sim. Tem uma que você consegue eliminar. Mas assim, eu acho que pelo menos mostrar a importância de estudar uma temática que é tão presente na nossa prática profissional. Na prática clínica, ela é muito presente. No hospital, o tempo inteiro. Na área de saúde, a gente lida com isso o tempo inteiro. Então, assim, tem várias áreas dentro da nossa prática profissional enquanto psicólogos que o luto, ele é muito presente. Muito. Então, pelo menos, ter uma visão de mostrar um caminho Mostrar uma para necessidade, capacitação. Porque é né? isso. Pra pessoa buscar. Pra mim, isso fala muito sobre o comprometimento do profissional também. Não é eu me formei, né? Você tá chegando aí exatamente nesse momento. Me formei, tô pronto, venha mundo. Que agora você é a melhor profissional do Ao universo. contrário. Não, aí que começam os desafios. Porque na prática, quando a gente vai vendo, né, os pacientes, a gente vai ver, pronto, isso aqui me trouxe isso, bora estudar sobre isso. E aí, Exatamente. cada vez mais a gente tem que buscar mais. E a gente não vai dar conta, gente, também de todos os conteúdos, é muito complexo. Então, a gente tá sempre estudando. Eu entrei agora, nesse semestre, em uma nova especialização. Sim, do De apego. teoria do apego. Porque eu sinto essa necessidade de uma atualização clínica. E eu fui de um novo apresentada a olhar. teoria do apego na sua formação. Pois Na faculdade porque é mesmo, eu mostrar, não a vi. gente não vê, né? Então, eu acho que faz parte do nosso trabalho. Não só de atualização no sentido de, poxa, a gente viveu uma pandemia, tanta coisa se transformou a nível de saúde mental. Né, de compreensão do luto, muitos estudos novos sobre que luto é esse diante da Covid, o que são as repercussões dessa experiência, de tantas perdas. Eu não tô falando aqui da morte por Covid, eu tô falando das perdas que a pandemia trouxe. São muitas perdas. A gente fala de uma nova sociedade, de uma nova realidade. Como é que eu paro no tempo? Como é que eu paro de estudar? Não existe, eu preciso me atualizar. São novos estudos, são novos artigos. É um índice que aumentou de depressão, de ansiedade, de suicídio. A gente precisa acompanhar esse processo. Eu acho que isso é educação continuada. A gente tá sempre nesse processo. Para ser perfeita, para ser uma profissional que dá conta de tudo e sabe tudo, não. Para ser uma profissional que reconhece o que precisa ser feito. Isso aí. Então, olha, eu tenho um caso aqui que me desafia. Olha, eu tô pegando um caso que tem um componente, por exemplo, de transtorno psiquiátrico grande, forte. Esse é um caso que me desafia, por exemplo. Eu preciso de uma aliança. Eu preciso de uma psiquiatria. Eu preciso de uma supervisão, né? Porque é isso. Eu domino e eu tenho o DSM no meu bolso? Não. E nem almejo. Mas eu sei que quando eu identifico ali aspectos que fogem de um certo padrão, eu sei aonde eu preciso buscar. E eu sei que eu vou precisar de um reforço, porque é algo que eu não domino completamente. Então, eu acho que a segurança vem muito disso, de eu saber que na hora ali, opa, não sei pra onde ir, mas tem vários caminhos e eu vou percorrer esses caminhos. É botar uma lente, né? É a gente conseguir botar uma lente justamente para ampliar, né, essa visão. Essa visão. E no luto, eu acho que assim, voltando, né, talvez pra gente fazer um fechamento, mas as 5 fases, o luto, ele não se encerra aí. Isso eu acho que a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado, porque isso prejudica muito a vivência da pessoa em luto. Então, ele vem, muitas vezes a pessoa em luto, ela vem com essa perspectiva, porque ela já estudou no Google a própria experiência, então ela vem se julgando, tem um julgamento muito grande, mas eu tô vendo, todo mundo tá seguindo. Olha, não sei quemzinho ali no Instagram, tá indo pra festa, final de ano, vai passar o Réveillon, não sei aonde. E eu tô aqui que eu não consigo sair do quarto. Aí começa a achar, eu tenho um problema, eu devo ter, né, algum transtorno, eu não consigo, eu sou fraco, porque essa é a perspectiva, porque eu não tô conseguindo progredir no luto. Então, como você falou no início, eu estou avançando, mas de repente comecei a questionar por que isso aconteceu, não era pra ter acontecido, começo a voltar pro contexto da morte, eu tô negando.
Eu não tô conseguindo entrar em contato. Mas, poxa, eu já tava um Vou passinho começar ali, eu tava tudo de superando a minha novo. depressão. É. Não vou começar tudo Ai, de meu Deus. Aí já novo. começa a achar que tem algo errado com ela. Como? Mas eu já tava ali, ó, perto da linha de chegada, aí eu voltar, né? E aí vem a culpa, vem tudo isso, achar que tem alguma coisa errada. É errada, É. aí vem todo o julgamento. E às vezes essa pessoa encontra um profissional que alimenta isso. Então eu já escutei relatos. Olha, não, mas já passou um ano, não era pra você estar assim. Né? Já deu, a gente já trabalhou tudo que tinha que trabalhar sobre a morte Imagina. dele. Né? Agora você precisa. Então, assim, eu já ouvi muitos relatos que chegam a ser cruéis. É o cuidar sem causar danos, Ao né, cuidar Ana? sem causar danos. Então, assim, enquanto profissionais, a gente não pode Uhum, se restringir. Eu entendo que uma pessoa em luto chega com essa perspectiva. uhum, Inclusive, o meu trabalho de intervenção ali inicial é psicoeducar. sim. Vamos ampliar um pouquinho, vamos tirar, vamos descascar essa cebola. Porque tem muitas camadas, né? Não vamos olhar apenas 5 fases. Vamos entender cada fase dessa, o que a negação traz como reação, tem várias. Então, tem vários caminhos ali de cuidar, de ampliar essa visão. Sim, as emoções falam muito, né? Falam muito com a gente, né? Eu vi essas emoções que em todo esse processo, né? E sem essa correria, sem esse objetivo de chegar em um lugar. Importante. Exato, e que não são só emoções, né? Uhum. Luta é multidimensional, eu acho que é importante aqui como Sim. lembrete É, final, que já assim. é, gente, outro tema de outro episódio. A gente fala das dimensões do luto, que vocês não imaginam quantas universos de dimensão De que o luto reações. toca, né? Exatamente, não são Então, só 5 fases, 5 emoções ali diante desse isso processo. não. Muitas vezes a pessoa ela vai ter um monte de reação física. É. E aí, como é que você encaixa as 5 fases do luto nisso aí, né? Então a gente precisa realmente ampliar. Eu acho que é um lembrete, assim, já que a gente tá falando sobre reflexão, vamos olhar, escutar essa experiência, tentando desmistificar, né? Pega essas 5 caixinhas, joga fora. Aproveitando, né? Aqui, você já sabe que a gente deixa uma pergunta, uma reflexão para quem está nos assistindo. Bem na hora. Bem na hora. Então, assim, lembra dessas 5 caixinhas, porque eu acho que todos nós fomos nessas 5 caixinhas, né? Eu também estudei, eu também cheguei a escutar ali a partir dessa perspectiva. Então, pega mesmo, às vezes pega simbolicamente, pega 5 caixinhas, 5 pedacinhos de papel ali. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Amassa, joga no lixo. E faz esse exercício de escutar a pessoa, seja você profissional, né? Seja você leigo, seja você um enlutado, mas joga isso fora e tenta escutar essa experiência de uma maneira mais ampla, entendendo todas essas dimensões. O que aparece ali? De que maneira eu reajo ao luto? O que está sendo apresentado ali a nível de reação e de experiência? Porque isso vai fazer toda a diferença, tanto para compreender, quanto para acolher, quanto para validar essa experiência de luto. Isso. Ana, obrigada, tá? Fala aí para quem está nos ouvindo, onde pode te encontrar, seus contatos. Então, meus contatos, né? Tem essa parte. Tô no Instagram, gente, psicóloga Ponta na Clara Bastos, acho que vai estar aqui também disponível. Tô também no YouTube com o exercício de fazer mais vídeos, mas vamos lá. Aqui tá sendo um estímulo. Acho que é psicóloga também, Ponta na Clara Bastos. E é isso, eu acho que nas redes sociais é isso. Eu tô lá, tô aberta, tem espaço para mandar mensagem, se quiser tirar dúvidas específicas, estou disponível. E, assim, para quem é enlutado, sou psicóloga clínica, né? Aí meu trabalho é bem específico para atendimento mesmo, clínico. Então, você que é estudante, hoje foi uma super aula, né? Curta, estudante de psicologia, equipe multi, essa aula foi praticamente uma aula hoje, serve para todo mundo, né? Tanto quem passa pelo processo, como estudante de psicologia. Então, curta, comentem e compartilhem para quem vocês acham que vai ser útil esse episódio, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada de novo, gente, Contrafluxo, por esse espaço que vocês estão dando para a gente poder conversar sobre luto, tá? E obrigada, gravadora R5. Tchau!